Mas na primeira parte aqui do nosso programa, nessa nova fase, a gente vai falar de que imagens, tá? Quais são as imagens que vêm na nossa cabeça quando a gente lembra da década de 80. E aí, como eu falei, não tinha muito de um critério amarrado, e vocês vão ver na explicação que cada um vai dar para o que a gente vai trazer isso aí inscrito. Acho que em algum momento o Fred também vai aparecer aí na listinha para que a gente possa iniciar. Mas vamos seguir aí com esse fato que nessa cartela não sei se é bingo ou o jogo da memória, eu e Pedro já lembramos de um evento fundamental, né? Que vai encerrar algo que a gente vinha tratando como pano de fundo desde o início, desde basicamente o início do nosso programa, que é a Guerra Fria. E a gente está vendo aí a queda do Muro de Berlim. Pedro, como você está em primeiro lugar aí nessa nossa cartela, fica à vontade, tá, para explicar o que é que você quer trazer e por que esse evento é tão importante, foi tão marcante para você também. Então, Celso, boa noite, em primeiro lugar, né? Primeiro, acho que vale a pena contextualizar onde eu estava, assim, na vida, na década de 80, né? Eu tinha nascido em 85, nasci no meio da década, portanto. E até hoje de manhã, eu pensava que a minha memória mais antiga da vida era de meus primos chorando ali a eliminação do Brasil na década de 90. Você chegou a falar isso em algum álbum da Copa, eu acho. Foi, né? Eu acho que eu falei mesmo. E para mim era fácil ter essa memória como a mais antiga, porque é um negócio que tem data, né? Tipo, é a Copa de 90. Você sabe que é em 90. Então tinha para mim que eu não tinha memória alguma dos anos 80. Mas hoje eu fui puxando algumas coisas da cabeça, assim, da mente, e fui percebendo que, pô, eu tenho algumas memórias. Tenho memórias do meu primeiro colégio, por exemplo. Foi um colégio que eu só estudei em 88. Então eu tenho que ter lembranças, assim, desse período. E é engraçado porque acho que na década de 80 tem algumas coisas que se misturam, né? Que eu não sei exatamente se é uma memória que eu tenho do evento, de fato, do dia do evento, né? Ou se foi algo que eu fui criando com as imagens que eu via depois, nas décadas seguintes. Memória adquirida, eu acho que ela acho que memória adquirida é algo muito mais presente na vida de todas as pessoas do que a gente aceita admitir. Sem dúvida. Isso aí não é nem achismo, não, Fred. É exatamente do jeito que você falou. A gente vai trabalhando as nossas lembranças e você acha que não, porque seu cérebro está fazendo o que você acha e trata aquilo como um fato realmente que aconteceu. Mas pode ter certeza que é algo que é bastante dinâmico. A nossa memória de fatos, ela também vai se moldando ao longo da nossa vida. Uhum. Dessas 3 imagens que eu coloquei aí, a única que eu tenho dúvida se é de fato uma memória adquirida ou se eu realmente me lembro do dia é a queda do Muro de Berlim. Eu tenho a sensação de que eu me lembro, sabe? Mas eu não tenho como afirmar. Porque foi algo muito marcante na história do mundo, né? Na história mundial, a queda do Muro de Berlim é um capítulo à parte. E aí já é uma memória adquirida de fato. Eu me lembro muito de Pedro Bial, dando a notícia. Ele estava lá em Berlim na época, né? Fez a cobertura da queda do muro. E acho que aquela cobertura de Bial assim, é muito marcante para todo mundo. As outras duas, sem dúvida nenhuma, são memórias que eu adquiri depois. Assim, eu não tenho nenhuma lembrança do programa Chacrinha, não tenho nenhuma lembrança da tragédia lá de Chernobyl. Mas Chacrinha, eu coloquei ele aí muito por conta das bandas que eu via tocar lá e que vejo até hoje, né? Passa reprise no Viva e eu me amarro assistir porque eu gosto muito da música dos anos 80 e tal. E no programa Chacrinha você tinha diversas apresentações musicais, né? São as bandas aqui da Bahia. Dizem que a banda Reflexos, por exemplo, que foi uma banda aqui da Bahia que tocava muito samba reggae, foi a banda que mais se apresentou na história do programa de Chacrinha. Eu não sei se esse número é verídico, mas enfim, foram lá várias parece coisa de pernambucano, viu? É verdade. Se fosse uma banda de Pernambuco, eu ia dizer, rapaz, esse número aí tá complicado. Aqui na Bahia tem menos, né? Então, eu acredito um pouco mais, assim, que de fato a banda Reflexo pode ser a banda que mais tocou na história do programa. Tem mais chance. E tem mais chance. E me lembro muito, assim, agora, ter visto pode seguir, por favor. Oi?
Não, pode seguir. Pois é, me lembro muito de ter visto assim, diversos vídeos de bandas que eu gosto no programa de Chacrinha, e como a pergunta era qual que é a primeira imagem que vem na nossa mente quando a gente lembra da década de 80, com certeza vem dessas bandas se apresentando nos programas de Chacrinha com a dança típica da época, né? Algo que a gente não vê mais hoje em dia. Pedro, eu acho que essa talvez seja a imagem mais... Para nossa geração, talvez a imagem mais clara dos anos 80, assim, da vida, era essa mesmo. Assim, eu assistia Chacrinha de forma forçada, né? Enquanto criança, eu fui criança dos anos 80 e ainda Estava não tinha na idade. sala onde a galera estava assistindo, né? Exatamente. Ainda não, como a gente sempre fala, naquela época era um televisor para a casa inteira, né? Então não tinha muito isso. Eu certamente queria ver É qualquer uma jogo mídia do Campeonato compartilhada, né? Paulista. Eu certamente queria ver qualquer jogo do Campeonato Paulista ou Carioca na Band, que na época era Bandeirante, né? Mas o pessoal ficava ali vendo Chacrinha. Eu achava insuportável, tá? E a memória que eu tenho de Chacrinha é de algo muito, muito chato, ainda que a memória adquirida traga tudo que Pedro falou, todas as bandas e tudo isso, né? Mas é muito anos 80, é absolutamente anos 80, Chacrinha. Demais. E jogando bacalhau, jogando abacaxi, né, pra plateia. Era uma buzina o tempo todo. Olha esse negócio, para quem não tá vendo, tem uma imagem aqui bem característica de Chacrinha, basta você pesquisar, que é bem fácil entender, mas por cara carregava um relógio enorme, né? Porque ele era um palhaço. Né? Chacrinha era um apresentador de um programa de auditório, então talvez não seja um formato que a galera nem conheça, né? Parte da nossa audiência nem entenda muito bem o que é um programa de auditório, e ele era um palhaço, esse era o personagem do Chacrinha. Deixa eu fazer Celso, só uma organização. só um ponto, Celso. A gente não assiste mais televisão, mas programa de auditório continua existindo muitos ainda, pô. Não sei se... Pode não ser o estilo do cara, mas assim... Não, é porque para uma geração, maestro, a gente vai ver, por exemplo, que Mas tu Faustão falou vai como ser se um não personagem. tivesse na televisão, assim. Eu acho que... Não, não foi isso que eu disse, não, pô. Eu Não foi entendi isso que eu dessa disse, não. Eu forma. falei, parte da nossa audiência pode não entender muito bem o que é programa de auditório por não consumir, porque apesar de passar na TV, pô, meus filhos não assistem absolutamente nada de TV aberta, não tem ideia do que é programa de auditório. E tudo bem que o mais velho vai fazer 7 anos, mas eu sei que tem a audiência da gente ali dos 14, 15 anos que também não vai consumir esse conteúdo de rotina, não, né? Até porque a gente sai desse formato que o Fred falou, familiar, para ser cada vez mais individualizado o consumo de mídia de forma geral, né? Mas eu queria só fazer uma rápida organização aqui, antes de a gente seguir analisando os quadros, porque já que Pedro falou ali do Muro de Berlim, eu também trouxe, eu vou passar rapidamente por esse tema, depois a gente volta, e se alguém quiser falar algo mais também, já fica à vontade. Mas do Muro de Berlim, sendo bem breve, o que eu vou lembrar também é isso, é como memória adquirida. Eu trouxe aí por ter crescido, assim, ter fundamentalmente consolidado mais esse conhecimento basal ali do mundo que estava ao nosso redor na década de 90, mas com a década de 80 sendo algo muito presente. Né? E é isso, o Muro de Berlim, a queda do Muro de Berlim é um evento que ele fecha um conflito que atravessou 3, 4 décadas e que a gente acompanhou como ele envolveu basicamente todos os recantos mais longínquos do mundo e muitas vezes em conflitos armados por guerra de procuração, como se dizia. Né? E aí a queda do Muro de Berlim representa o fim da União Soviética. A gente vai seguir acompanhando os desdobramentos disso até hoje, os efeitos da dissolução ali daquele regime, iniciado com Stalin, principalmente ali, né? Mas que seguiu já desde da morte de Stalin com outros líderes e que vai se esfacelando e faz com que as outras nações que estavam vinculadas ao motor soviético comecem a ter também crises que a gente vai ver repercussões disso até hoje. Mas, de fato, a minha lembrança do Muro de Berlim é muito mais nessa de retrospectivos e sempre ver se falar muito da queda do Muro de Berlim, que só como curiosidade, né, para efeito de visualização mesmo, muita gente acha que era um muro que dividia a Alemanha, como se fosse num polo longitudinal, mas na verdade Berlim ficava no lado oriental,
né, no lado soviético, e o Muro de Berlim dividia a cidade em 2 polos ali. Então, era meio que uma ilha. Era isso que representava aí o Muro de Berlim. Depois já falei aí da Só minha para visão sobre essa Fica à vontade, questão, mas... é porque existem as duas Alemanhas e essa divisão de Berlim Oriental é pelo pertencimento da Berlim Oriental à Alemanha Oriental. Só que Berlim tinha divisão, então tinha que ter uma divisão dentro do país em relação a Berlim. Tipo, a capital da Alemanha, uma parte dela ficou com a Alemanha Oriental, uma parte ficou com a Alemanha Ocidental. Só para... exatamente isso. Existia a divisão da Alemanha, mas a capital estava dentro de um país especificamente. Tipo, a divisão do país não passava no meio de Berlim. Não era... Exatamente. Era como se fosse uma ilha, Berlim. Essa divisão ali era como se fosse uma ilha, porque realmente Berlim ficava toda no lado oriental. Mas aí, se vocês quiserem... pegar uma mensagem aí de André Oliveira dizendo que a tia dele já ganhou um bacalhau do programa do Chacrinha. Um bacalhau farto, né? Segundo ele aí. Curiosidades. Velho, porra, que carta, viu, bicho? Meu que carta. Dessas que o cara pode jogar em qualquer lugar, né? Porque também tem como comprovar, mas é uma boa. Ganhou um bacalhau, tem que comprovar. O bacalhau tá vivo ainda, né? Ainda existe. Não, pô, mas veja que loucura. O cara realmente dava bacalhau, velho. Como prêmio. Hoje em dia, hein? Já pensou, e era farto mesmo. Se você buscar as imagens, era um bacalhauzão, uma lapa de bacalhau gigantesco. Pois é. E aí, Pedro, fala também desse acidente que você trouxe, né? Isso é Chernobyl, né? Chernobyl, 1986, uma explosão na usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, e que foi talvez uma das grandes tragédias da humanidade, da década de 80, certamente, né? Não me recordo agora de nenhuma tragédia maior do que essa nos anos 80, e foi algo assim, teve vítimas fatais ali no momento, mas que continuou matando muita gente ao longo dos anos, né? Por todos os efeitos ali da radiação nuclear. É uma tragédia que, inclusive, isolou para sempre uma região ali da Ucrânia. Tem uma cidade fantasma aí próxima à Ucrânia hoje, né? Chamada Pripyat, e que teve que ser totalmente evacuada. Tem programas que foram a essa cidade, que mostra tudo abandonado, a praça abandonada, o estádio abandonado. E a natureza já retomando tudo, né? E a natureza retomando tudo. É uma viagem, inclusive, que eu tenho interesse, assim, de fazer. Nunca fiz, não, mas... Vá com um bom filtro solar. Eu tenho vontade, assim. Invista aí no filtro solar, companheiro. Engraçado porque se eu pudesse voltar no tempo, assim, escolher uma viagem que permitisse voltar no tempo, acho que Berlim, a Berlim antes da queda do muro seria uma. Sem dúvida nenhuma, eu tenho curiosidade de ver como que a cidade funcionava com o muro. Não que eu deseje que o muro desejasse que o muro estivesse lá até hoje, não é isso, mas eu tenho um interesse, assim, de ver como que a cidade funcionava com o muro prática, física, né? Tem uma cidade no Chipre, Nicosia, que tem uma separação parecida hoje, né? O Chipre tem uma questão separatista lá, entre o lado turco e o lado grego, e a capital também é dividida. Não sei se exatamente por um muro, mas, enfim, tem uma fronteira lá dentro da cidade. Eu tenho curiosidade de visitar também para ver como que funciona. E Chernobyl também está na lista, assim, tipo, não sei se eu tenho muita coragem já, mas vontade eu tenho. Chernobyl vai estar na minha lista também. E pode falar, muito forte. Pode comentar, Fred. Não, exato. Eu não, mas já tá bem passado por Pedro. Eu só vou acrescentar o seguinte, né? Que a gente no Brasil viveu o Césio, né? Isso. Quase que de forma simultânea. Isso tornou tudo muito assustador. A gente teve abre aspas, né? Chernobyl nacional, né? Que foi a tragédia do Césio em Goiânia, né? Isso, Césio 137, né? 137, exato. E foi algo muito assustador. E as coisas vinham meio simultâneas, né? Foi uma família de catadores, né, que encontrou aquilo que tinha sido descartado da forma errada, não sei se por algum
alguma clínica, alguma coisa do tipo, e a galera acabou encontrando, né? Depois de um tempo, conseguiu romper o lacre da proteção lá e, enfim, acabou gerando esse acidente terrível. Celso, E vale destacar, Fred, que acaba contribuindo para um impacto muito direto na forma como a gente enxerga a energia nuclear, né? Porque a produção de energia nuclear, apesar como eu estou falando, né, a nossa memória ser traumatizada por eventos como este que eu estou destacando, e a gente junta também com bomba nuclear, que já rolou, e o medo de rolar de novo, e isso faz com que a gente tenha um medo muito grande da energia nuclear, quando, na verdade, a gente precisa conhecer melhor, entender melhor, ter respeito por essa fonte de energia que, para o momento, continua sendo a energia que produz menos impacto ambiental e capaz de ser uma alternativa realmente interessante quando a gente pensa em energia não tão poluente e com um impacto bem menor, né? Muita gente pensa automaticamente em hidrelétrica, mas a construção do hidrelétrica tem um impacto ambiental gigantesco, assim, violentíssimo. Né? Depois fica mais tranquilo, né? Depois que ela está em operação, fica mais tranquilo, mas você desviar o curso natural de um rio, produzir grandes represas, tal, isso produz um impacto gigantesco em áreas que realmente vão acabar sofrendo demais. Então, eu acho que esses acidentes eles acabam contribuindo para que a gente tenha uma resistência muito grande em relação até a refletir sobre energia nuclear e vem Fukushima depois. Isso tudo faz com que esse receio ele fique ainda maior, né? Mas vamos seguir. Eu queria aproveitar esses temas. Pode falar, Fred. Tá escutando? Tá com delay. Tô ouvindo. Eu parei porque você estava falando. Pode falar. Tá com delay. Eu queria aproveitar esses temas que surgiram, porque é inevitável que parte das memórias e tudo que a gente fale aqui tenha gerado uma produção, né, cultural, digamos assim, muito efervescente. E foi chat, né, quando o Pedro falava sobre Berlim, né, as duas Alemanhas, né, a indicação de Adeus Lenin, né, que é um filme alemão de 2003, filme fantástico. Muito bom. Então, a gente deixa essa indicação. E, claro, a gente já citou muitas vezes no Agamenon, né, a série Chernobyl, né, da HBO, também uma série fantástica. E na questão da música, né, foi citado aqui no chat também, né, um clássico do Scorpions, né, que é Wind of Change, né, que são os ventos da mudança, que é justamente a banda, né, retrata a queda do muro de Berlim, né, é uma música bonita, uma música que é, como eu disse, um clássico dos Scorpions. Então, teve aí esses primeiros quadros que foram à tela aí, eles vêm acompanhados de dicas importantes para quem... Claro que aqui no chat tem muita gente que não viveu os anos 80, e essas três obras, eu recomendo as três, tá? Enriquece demais. Vão anotando aí, porque vai ter chuva aí de indicação, pode ter certeza. Inclusive, eu vou aproveitar esse parênteses que Fred fez, que foi bem interessante, de já trazer aí elemento da cultura pop atual, que retrata esses eventos que a gente está falando, ou nem tão atual assim, né? No caso de Winds of Change. Mas queria falar que essa questão que Minhoca já falou, que Pedro já falou, que Fred destacou também, que é uma rica produção cultural, é algo bem pertinente, bem importante de a gente sublinhar, porque para uma parte do mundo, principalmente a América Latina, a década de 80 ela vai ser conhecida como a década perdida. Aqui no Brasil também vai ser conhecida como a década perdida. Mas, diferentemente do que esse nome pode levar a imaginar, ele não está vinculado à produção artística, à produção cultural. Ele está vinculado ao cenário econômico, porque na década de 80, por uma sucessão de questões que a gente já vem acompanhando também, a América Latina vai estar sofrendo várias recessões,
está sofrendo com um cenário bem assim, desafiador do ponto de vista econômico também, mas também político e social, e por isso muita gente vai enxergar como uma década perdida, mas é nesse contexto, um contexto econômico, de certa forma, político e social, mas da produção artística e cultural é riquíssimo, como a gente vai ver aí ao longo do nosso programa. Já vou emendar aqui falando desse meu segundo card, que é Ayrton Senna, dizer só que ele vai ser um personagem bem presente na segunda metade do nosso programa aqui, quando a gente falar da década de 90. Eu trouxe ele dentro da década de 80, porque eu já acompanhava e eu tenho uma memória afetiva muito grande desse tempo, que é de assistir as corridas varando a madrugada com meu pai, e o primeiro título dele vem ali em 88. Então, eu trouxe ele aí dentro dessa década de 80 só por esse motivo, mas não vou mergulhar, abrir esse tema Ayrton Senna, porque ele vai ser mais importante de ser tratado quando a gente falar da década de 90. E aí eu vou falar... E se abrir outro tema, meu amigo? Se abrir outro tema, castaria, ó, manda a boca. Né? Mas vou fechar a minha contribuição aí das imagens que vão... Abre o terceiro tema? Seja corajoso. Vou abrir. Cite, pelo menos. Vou fechar a minha contribuição, né? Falei do Muro de Berlim, falei de Ayrton Senna e vou falar também do Sport de 87. Sem dúvida, é algo que também muito mais vinculado a uma memória afetiva construída do que vivida ali efetivamente, né? Já acompanhar futebol ali na década de 80, mas vai ser um pouquinho depois, 88, 89, que eu vou começar a ir para estádio e começar a viver aquilo um pouco mais. Mas quando eu olho para trás, para a década de 80, não consigo não lembrar do título de 87 do Sport. O 87 é uma denominação. Acho que se você perguntar no Recife, e obviamente dentro de um núcleo de torcedores do esporte, assim, um ano, diga um ano, da história da humanidade. Acho que é como eu digo, 87, né? A senha de muita gente, é parte da senha de muita gente. Pode ter certeza. É superchat, o pessoal manda 1987, tá? E aí, Cássio, o Sport foi campeão ou não foi em 87? Com o Bahia em 88, né? Ó, jogou o Porto. Cássio, na verdade, aproveita e faz o mexão. Não vou alimentar essa história, não. Mas eu era Tem uma novo. indicação também sobre 87. Uma indicação cultural. Tinha 6 para 7 anos, porque a história se estende, né? Mas aquela coisa de memória afetiva e tal. E depois, obviamente, você vai estudando o tempo, vai se familiarizando. Mas a curiosidade que eu tenho é de que alguns elementos que você pega e você traz aquilo como verdade, ou alguém já aumenta, já traz o elemento maior para você, que é o jogo do WO, entre Sport e Flamengo. Quando eu era pequeno, eu acreditava que o Flamengo faltou o jogo, mas é que ele faltou um jogo com a Ilha do Retiro lotada. Tipo, tinha 30 mil pessoas na Ilha do Retiro, o Sport estava lá e o Flamengo não foi. Não foi exatamente assim, porque se sabia que o Flamengo não viria. Até porque esse foi o segundo WO. O primeiro WO teve mais gente, que é contra o Internacional. A rodada começa sendo Sport e Inter, no domingo, e Guarani e Flamengo. Aí vai no meio de semana à noite, né? Ou seja, no jogo é WO, o cara sai de casa é muita coragem. Ainda deu gente, 50, 30, 40, 50 pessoas, mas assim, eu pequena, no dia seguinte, ou nas semanas seguintes, não sei precisar a data, era de que o Flamengo não havia aparecido com a Ilha do Retiro lotada. E assim, eu achei muito curioso depois, com o tempo, pesquisando, me inteirando, para ver que não estava lotado. Estava lotado em outros jogos, mas não nesse. Nesse jogo não tinha quase ninguém. Teve público pagante, teve borderô, mas não como a minha memória de criança, especificamente sobre isso aí, era o que eu sabia. Só um parênteses aqui. Primeiro, uma justificativa, tá? Torcida do Bahia não me cobre não, porque a gente vai falar de 88, não botei aí, mas mais para frente a gente vai falar. E 88 também, vocês falaram de 87, né, que é senha de muita gente. Aqui em Salvador é 88, né? E às vezes é o 59 e 88, que é meu número de telefone, inclusive, o final é 59 e 88. E é engraçado que o Bahia recentemente fez o Bahia fez um telefone de WhatsApp, né, para contato de sócio e tal, que só muda um dígito pro meu. Muda um dígito do início, né? Tipo, o meu é um 9 e o do Bahia é um 0. E eu não sei o que acontece, que toda hora eu recebo mensagem no celular
de gente querendo se associar ao Bahia. Eu já respondo aqui, já falei que o Bahia pode pra mim, que eu mesmo já associei a galera, mas toda hora mesmo, o Bahia ganha. Muito Dia bom, seguinte velho. é certo que eu receber mensagem. Muito bom, muito bom, É muito isso. bom. Bom, mais parêntese feito, tá? Eu quero falar para a galera que o choro é livre, a taça tá na ilha, fica à vontade. E se você quiser se educar sobre o tema, sugiro esse livro aqui, que faz parte da minha coleção, do livro Bem Queridos, 1987, de fato de direito de cabeça. É um livro escrito por 2 jornalistas, a que eu tenho profundo apreço, e vai elucidar muitas das suas questões. Então, quando vier com os argumentos, estão todos aí, tá? Tudo que você precisa saber sobre os argumentos que você fica repetindo ali naquele grupo nervoso, tá? Que você tem as respostas aqui. Tem algumas informações, Celso, mas eu acho curioso, e quando falou em relação ao ano, que, tipo, eu era uma criança, já disse, de 6 a 7 anos, eu disse que a minha memória era de que chegou em mim informação de que o estádio estava lotado. Pronto, esse é um ponto. Mas o que é preciso observar também é que de 6 para 7 anos, eu já sabia que o Flamengo tinha dado WO. Eu já sabia que o Flamengo que tinha que ter tido o jogo. Já era letrado, É muito curioso isso, né? Se você já sabia disso, era para ter a final, o outro time não apareceu, a final vai ser o quadrangular vai ser agora com o Guarani. O torcedor do esporte já paga direito esportivo 1. Mas é impressionante que você pegar, eu digo assim, na forma como meu sobrinho, hoje tem 8 anos, ele com 6 anos, assim, ele não iria absorver isso. Ou talvez, ou se absorvesse, ele ia demorar anos também para se dar conta do que era. Mas assim, como foi, como jogaram no colo de todo mundo, de gente, de adulta a criança, disse, esse campeonato é assim, entenda que esse campeonato é assim. Se você quiser brigar por ele, você vai ter que entender todo esse processo, porque uma criança de 6 anos entender que está acontecendo um WO é foda. Eu sempre achei isso muito Cássio, isso tem coisas engraçadas, né? Porque influencia demais. Eu lembro que lá na rua, justamente nessa época, a gente fazia muito uns torneios, mini torneios assim entre a gente. Só tinha, na verdade, 2 times, né? Juntava 3 e 3, né? E a gente fazia os jogos. E teve um dia que teve uma confusão. Eu não me lembro exatamente qual foi a confusão. Não acabou. E a turma fez uma reunião para dividir o título. Vamos inspirada, obviamente, na decisão do módulo amarelo, né? Que foi de parar o pênalti. Né? Eu não me lembro, óbvio que eu não vou me lembrar o motivo daquilo, mas eu lembro que a gente foi para casa de tarde, de noite se reuniu, disse, hoje à tarde aquilo ali ficou dividido e tal. Isso não pelos pênaltis, é quase a mesma coisa. O campeonato de botão na minha rua teve quase a mesma coisa, mas não pelo 11-11. Curiosamente, assim, deve ser de canto para canto. Na minha rua, 11-11 nunca foi tão folclórico, não. Foi mais folclórico o Sport Flamengo. Mais do que, teve um empate, mas assim, era então, de ter uma briga, eu era o presidente da Federação Urbana de Botão, a FUB. Então, na hora que tinha uma confusão no campeonato de botão, era levantada essa bola. Mas na hora que era levantada essa bola, Fred, um lado dizia que tem mais razão, tá ligado? Dizia, tipo, não era assim, não era meia, cada um para 50% das 50%. Dividiu, mas aquele tem mais razão. Que era exatamente a situação. Né? E aí, outro ponto, outra memória que eu tenho sobre isso, e aí mostra o quanto também não é tão fácil para uma criança entender a organização do futebol brasileiro como um todo, ainda que você entendesse, mas criava algumas dúvidas, eu acho que eu já contei essa história, é que em 89, quando acaba o primeiro tempo da final da Copa do Brasil, né? E era a primeira Copa do Brasil, que ajuda ainda mais a criar uma confusão na cabeça de qualquer criança, eu fui para a janela do meu prédio que dava para tinha uma janela, né, que dava para as costas do prédio de um dos meus amigos, e tem assim, é bicampeão brasileiro, porra, é bicampeão brasileiro. Porque o Sport estava, naquele momento, conquistando a Copa do Brasil de 89, né? Acaba que leva um gol. Velha zicada, né? Velha zicada, né? Mas você só aprende que é zicada com o tempo, né, jovem? Então, assim, você precisa errar. Agora, essa sua percepção, Fred, ela não é tão errônea, não. Eu estava fazendo uma pesquisa um tempo atrás, no Diário de Pernambuco,
ainda é como hoje em dia, mas é porque jornais é que estão circulando menos nessa situação. Mas era assim, quando tem algum campeonato, então até estadual, muitos anunciantes eles fazem anúncios específicos dando parabéns. Um exemplo. Vamos supor, nem o caso, você sabe que a Bet na sua patrocínio, mas é como se fosse assim. O Náutico ganhou o Pernambucano em 2022, aí no dia seguinte tem a reportagem, lá no meio da reportagem tem os anúncios, aí vai ter um anúncio da Bet Nacional. Bet Nacional dá parabéns ao Náutico pelo bicampeonato. Cimento Votorantim, gol, qualquer coisa, posto Shell, assim era muito comum. O que é que eu estou dizendo? Porque um desses anúncios, e era muito comum, tipo, final do estadual alguém vai ganhar, então aquele anúncio vai sair ali. Mas no caso da Copa do Brasil, o Sport podia perder. Alguns anunciantes compraram espaço, independentemente sem esperar o resultado. Por quê? Era parabéns pela Copa do Brasil, blá blá blá. Quando perdeu, foi parabéns pelo vice-campeonato brasileiro. Assim, achei isso tão curioso. Não foi vice da Copa do Brasil, não. O anúncio. Aí é isso que eu estou falando. Um cara que acompanha mais olhou aquilo ali e viu que os caras ou confundiram, ou acham que tudo é a mesma coisa, sei lá, e tal. Ou então não deram muita bola. Uma criança vendo aquilo ali, diz, porra, era importante mesmo esse negócio, tá ligado? E o cara abraça aquilo, o cara guarda aquele negócio. Tá? Então, eu acho absolutamente comum esse tipo de percepção. Pô, a turma faz isso com um jornal, quanto mais um menino pensando isso. Total. Mas vamos lá. Vamos agora para as lembranças, imagens marcantes de Thiago Minhoca em relação à década. E uma delas já citada aqui agora, né, por Cássio. Botão. Exatamente. Que eu vou. Na verdade, né, a minha junção de 3 aí, ela tem uma que é muito do que eu lembro, de fato, que é como o Fred acabou de mencionar. Basicamente, eu gosto de Minhoca, futebol por conta do time de botão. É um absurdo não ter colocado essa imagem. Jogo. Como a coisa mais importante da vida. É um absurdo não ter colocado essa imagem. A coisa mais importante da vida é isso aí, pô. O Danilo ainda fez um grande esforço de pegar um time de botão do São Paulo, que foi o meu primeiro time de botão em 89. Curiosamente, o São Paulo foi finalista naquele ano de 89, perdendo para o Vasco com o do Sorato. E aí eu era um torcedor do São Paulo ali, meio que levando com a barriga, mal sabendo que o que estava por vir nos anos 90 é que, de fato, ia me tornar um São Paulino mais convicto, né? Então, assim, essa é a lembrança que me faz... Aí é como se fosse meu ponto de start para o futebol, a partir dessa paixão aí. Porque eu era um garoto que eu era reprimido por não ter um time de botão, né? Todo mundo da rua tinha e tal, e eu era o cara que não tinha. E eu era o mais novo também do grupo. E aí o pessoal não deixava eu jogar e tal. Então, o meu primeiro time de botão, por exemplo, representa muito para mim e do que eu sou hoje, assim, né? Com o que eu trabalho, aonde eu estou agora gravando essa live aqui, se deve muito a isso. Então, a representatividade para mim dos anos 80 tem muita relação com o time de botão. Eu não coloquei botão, nem me lembro exatamente o que eu coloquei. Acho que eu coloquei Chernobyl, eu me lembro, faltam os dois outros, eu não lembro. Mas eu mandei lá várias coisas que eu estou vendo aí. Tipo, eu não coloquei o Muro de Berlim, eu coloquei muita coisa pessoal, mas Muro de Berlim seria. Vai chegar na minha vez daqui a pouco. O botão, como eu disse, pô, veja só, não é que eu jogasse botão. Eu era o presidente da federação na rua. Se organizava todos os campeonatos. Tinha o escudinho FUB. Eu, você e Pedro. A gente não, veja só, Minhoca, o nome do campeonato, que tinham vários, né, não tinha um campeonato, não. Tinha os níveis do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, e a gente tinha esses níveis. O que era o Campeonato Brasileiro para a gente era o Campeonato del Muchachos. Esse era o nome do Campeonato Brasileiro, e eu nunca vou esquecer. Esse foi até a edição 72. Tudo no caderno, aí era tudo inspirado, todo mundo lia placar, era todo menino de pegar a placar, Minhoca, e colocar lá, cada edição, como é que ficou atualizado o ranking, aqui, tem tal tipo, e sempre emulava os campeonatos. Aqui em Pernambuco, como já falei algumas vezes, tinha a questão do super campeonato, que é quando tem 3. Aí um dia alguém disse, porra, meu irmão, bora fazer um super, porque era uma coisa aqui em Pernambuco, aí botou no regulamento, afinal vai ter 3. Essa foi a final que todo mundo botou R$2 para comprar um troféu, porque não era medalha. Disse, bora, meu irmão, não é supercampeonato é com troféu. Teve troféu. Arrumou R$2 de todo mundo, sei lá quantos meninos jogaram na rua, e teve a final com o supercampeonato. Eu acho que isso aí representa muito, assim, acho que para todos nós, né, que vivemos eu e Pedro, que a gente viveu mais o final da década de 80 como criança, e acho que vocês um pouco mais maiores, assim, a gente viveu muito essa época aí,
do futebol de botão. Aí eu coloquei também, aí já são duas coisas que eu não vivi tão intensamente, de maneira tão intensa, mas que para mim representa muito os anos 80. A primeira eleição direta do Brasil, né? Ali aquela eleição de 89, marcado por diversos candidatos. É importante falar, porque a galera às vezes confunde e acha que a de Tancredo foi a primeira eleição direta, Perfeito. por ser a primeira depois da ditadura, mas foi eleição indireta. Né? Indireta, perfeito. E essa realmente, como o Mioca falou, foi, porra, gente pra cacete, velho. Tinha caramba, muitos candidatos. Muito. Essa é uma eleição que é marcada exatamente por 2 candidatos, né? Que na época não eram tão esperados chegarem ali no primeiro, e é uma eleição que é marcada até por conta do debate da Globo, né? O próprio Collor reconheceu, isso, acho que em 2009 não foi isso, que ele foi beneficiado no debate. Que ele foi na edição do debate do Jornal Nacional. Do debate que ia para o Jornal Nacional. Isso. Então, assim, é muito representativo, e eu acho que para o Brasil é considerado, eu acho, talvez a maior eleição que a gente já teve, acho que até essa de 2022, né? Talvez em termos ali do que representava também uma primeira eleição e para essa eleição de agora que a gente viveu em 2022. E o outro fato marcante também que eu coloquei dos anos 80, que foi a descoberta da AIDS. Até hoje, para mim, é uma coisa que ficou muito em voga nos anos 80. Isso que o Celso mencionou, que foi como se fosse a década meio que perdida por muita gente. Eu acho que a AIDS também ela foi um fator que afetou muito a sociedade, enfim, o mundo, né, de uma maneira geral. É uma pandemia desde então, Minhoca. Exato, é uma porque pandemia desde então. Era muita desinformação na época, Celso. Porque hoje em dia, por exemplo, com o que a gente viveu, né, com a Covid, a gente tinha informação. Todo mundo estava conectado. Nessa época aí da AIDS, era algo... Tanto é que no filme do Cazuza, para quem já acompanhou, na hora que ele recebe a informação, ele já está se considerando como uma pessoa morta, né? E era isso que eu ia citar. A gente teve... Tudo ficou muito mais forte no Brasil, porque um dos maiores nomes, né, do país, que era Cazuza, a AIDS surge, assim, e no Brasil ela tem uma imagem. Ela tem um símbolo. Isso. Capa da Veja, né, assim. O show ao vivo ali, né, que é o último registro dele ao vivo, que e fica ele já bem debilitado, né? Que vai traduzir isso tudo e eternizar, né, Fred? Então a AIDS no Brasil tem rosto, né? Isso. Cazuza. Tá? Isso acho que fez com que tudo fosse muito forte. Cazuza morre, acho que em 1990. Isso. E ele faz ali seus últimos shows em 89 e já, né, muito magro, já muito abatido. Sim. E é assustador você ver. Imagina, pô, eu não teria nem um paralelo agora, mas seria algo como o Wesley Safadão, talvez, sabe? Uhum. Você imagina um maior nome, um dos maiores nomes da música do país naquele momento. Fazer esse paralelo, Fred, até porque hoje em dia, se você conseguir fazer uma detecção precoce, você não vai receber mais essa interpretação. Não, tô falando assim, Celso. Imagine hoje você ter o maior nome da música brasileira, um dos 3 maiores nomes, defiando mês a mês, entrevista a entrevista, programa a programa, show a show. Total. O quanto aquilo era chocante, né? Sem dúvida. Isso aí concordo. Total. É exatamente isso. E aí, para fechar, até uma indicação que também a gente já está indicando aqui, livros, filmes e tal, tem um filme, que foi um filme feito para TV, chamado The Normal Heart, né? O Coração Normal, que conta muito quando realmente aconteceu o boom lá nos Estados Unidos. E tem com o Marco Ruffalo, né? O que fez o Hulk lá na Marvel. É muito, muito bom esse filme, muito bom mesmo, recomendo. Grandes atuações, The Normal Heart, vale muito a pena. Boa. Vamos para o próximo quadro, porque a gente vem... Isso, o próximo. Quase 1 hora, e agora que foi o primeiro slide. Agora a gente veio com outras recordações, começando pelo Maestro, trazendo o Master e o Atari. Você pode olhar pelas minhas imagens, Celso, que eu entendi a pergunta mais ou menos, né? Porque todo mundo colocou fatos nacionais, mas eu acho que eu coloquei um também, porque eu entendi 2 coisas. Uma, que só podia ter 3 quadros,
E eu achava que era basicamente a sua relação. Eu acho que eu citei também o Cometa Halley, mas como já foi citado aqui... Bela lembrança do Cometa Halley. De 86, porque ali foram dias de... vai passar o Cometa Halley, daqui a depois 60, 70 vai passar de novo, todo mundo aqui talvez em vida não veja de novo, era um negócio assim, então vai estar bem velhinho. Cássio, assim, mais forte do que Chernobyl, para uma criança daquela época, foi muito mais forte o Cometa Halley. Eu acho que em termos de cobertura, e eu lembro de Chernobyl também, mas para uma criança, e eu era uma criança, era algo que me demonstrava muito mais interesse. Perguntando no dia seguinte, mãe, como é que está Chernobyl? Eu ia perguntar, mãe, o cometa vai passar hoje? Era algo que era muito mais, tá entendendo a lógica? Só, Chernobyl, resolveram lá Chernobyl? Não, era perguntar, o cometa, eu quero ver, vai passar ou não vai? Assim, era algo muito a vitrola lá de casa tinha o adesivo no canto do Halley. Como se parecia que a vida de todo mundo ia ficar melhor. Meu irmão, a vida todo mundo vai ficar melhor quando esse cometa passar, pô. Assim, era um negócio assim, ó, meu irmão, olha pro céu, se você achar o cometa, sua vida vai melhorar. Era assim. Então, das notícias do início dos anos 80, porque, por exemplo, a queda do muro de Berlim, eu já lembro demais, assim, de estar acompanhando, de já até dormir um pouco mais tarde, ver o Jornal Nacional, mas, assim, desse início dos anos 80 é a memória mais forte que eu tenho. Mas você pode olhar que pelos meus quadrinhos ali era uma relação muito mais da minha bolha. Se eu tenho uma bolha hoje, quanto mais naquela época. Da minha vida ali e do Atari com o Master System. Sobretudo Master System. O Atari, todo mundo jogou e tal, mas eu acho que a mudança do Atari com o Master System, para mim, dos videogames, assim, foi, acho que talvez a que eu mais gostei. Aí depois, claro que cada um fica cada vez mais potente, já está no PlayStation 5, mas a diferença para o 8-bit, quando eu falo Master, pode colocar o Nintendo também, mas o videogame clássico do 8-bit, embora até o Atari seja 8-bit, mas o 8-bit, daquele gráfico que chega até 4 MB, com mais cores, com jogos com mais texto, jogos melhores do que o do Atari. Ali eu acho uma transformação muito grande, e embora o Mega Drive tenha chegado pouco depois, mas o Mega Drive era muito caro. Era tipo assim, nas ruas, um cara da rua tinha. No caso, era meu amigo Júnior que tinha. O Master System foi o meu videogame durante muitos anos. Então, eu jogava o Mega Drive de vez em quando na casa do meu amigo, mas jogava muito Master. Travei? Acho que travou para mim. Travei não, né? Não. Tá indo. Não, ok. Os outros quadros era mais assim a relação da rua. Essa foto não é minha rua, não, tá? É uma rua que foi só para ilustrar, porque nessa época eu morava no Janga, morava em 2 bairros, morei em 2 lugares nessa época. Rio Doce, Olinda e Paulista, né? Mas em Olinda, 3 lugares. Rio Doce, Casa Caiada, em Olinda, são 2 bairros de Olinda, porque foram tempos muito próximos. E no Janga, quando eu vou de Olinda para Paulista, moro no Janga. Mas a do Janga, onde eu passei mais tempo, a minha lógica, a minha memória é muito mais forte. Já um pouquinho... Tinha a mesma idade daquela que eu estava falando negócio do esporte, porque minha rua era toda de terra. E eu sempre me marcou muito, porque foi na época que foi colocada o sistema de esgoto. Não sei se foi colocado ou trocado, mas assim, acho que tinha, mas trocaram, tonéis enormes assim de concreto, e durou muito tempo. Era uma rua de terra, várias ruas de terra batida, e depois de colocar esse sistema, esses tonéis, aí botaram paralelepípedo. Mas a questão dos tonéis, não sei, já deve ter contado alguma Gamenon da vida isso no passado. Foram colocando esses tonéis e deixavam eles abertos, as pontas, onde tem os encaixes, né? Onde faz as curvinhas para pegar de um prédio para entrar na rede e para seguir, ou seja, tem como se fosse um cruzamento de esgoto. Mas ele não estava funcionando, ele só estava colocado e não estava coberto de terra ainda. E menino, como é que menino faz mesmo? Primeiro, nessa época era muito diferente, uma coisa que até por isso que eu estou falando, até para mostrar como era a vida nessa época. Isso aí, eu tenho convicção que com o meu sobrinho vai ser assim, quando tiver um filho não vai ser assim, com os filhos de Celso não é dessa forma, de forma alguma, e os meninos nessa idade ficarem soltos na rua. Tipo, você tem hora para voltar, mas assim, você pode ir. Isso é surreal, que eu fico imaginando hoje assim. Hoje eu acho que meus pais eram extremamente irresponsáveis, mas na verdade naquela época não eram irresponsáveis, porque todos os pais faziam isso e não acontecia. E claro que poder ter exceções pelo Brasil, mas assim, normal, na minha vida inteira era normal, nunca acontecia nada. Só desça, vá brincar lá, tá na casa de quem? Pronto, diga. E fica ninguém tem telefone, não. Não tinha dizer, só tá aí.
Era rezar para que ele tivesse, porque não tinha telefone para ligar. Você diga lá, vá lá. Diga, voltava depois do Jornal Nacional, dependendo do dia, ou depois da novela das 8. Nessa hora, nessa hora, eu já estava dormindo há muito tempo. Nesses anos 80 aí, Jornal Nacional era uma coisa assim, que eu acho até curioso. Jogo de noite, para mim, é como se fosse o Mundial de Clube no Japão, assim, um negócio inalcançável de assistir. Eu não conseguia ficar acordado nenhum para ver um jogo de noite, assim. Era tipo, o jogo de noite, ó. Por isso que as corridas de cena são muito marcantes para mim, porque era a exceção da rotina. Exatamente, era o esforço. Então, nesse caso, era tarde, anoitecer, volta para casa. Se de repente passasse um tempinho, aí o pai, a mãe ia lá na casa perguntar, estava aí, pegava e voltava. Mas assim, quase nunca dava bronca. Enfim, nessa época... Minha mãe gritava na janela. Fred! Não dava. Como era muito menino, morava no prédio, não dava para alcançar nas outras casas, não. Torcedor do Santa Cruz nessa época. Do Santa Cruz. Vê só essa parte. A galera desse dia entrou nos tonéis. E vai de uma esquina a outra. Todo mundo ficou com o joelho machucado, porque você falou dentro do joelho, dentro. Menino dentro do tonel. Um adulto não cabe, mas criança cabe. Meu irmão, entrou um sapo, que na minha cabeça era um sapo como se fosse um olifante, Celso. Para comparação, não é um sapo elefante, não, era um sapo olifante de Senhor dos Anéis. Um sapo assim, gigantesco. Na minha memória, obviamente, deveria ser um cururu, mas na minha memória é um negócio gigantesco. E fez a fila, todo mundo ir correndo até outra esquina, chegar rápido, todo mundo saiu com o joelho errado. E para explicar, meu irmão, esse joelho foi aonde? Não, eu estava debaixo do tonel. Aí, uma outra vez, nessa brincadeira que durou meses, um dia chegou um barulho de trator e todo mundo achou que ia ficar preso, que tá fechando, porra, tá fechando. Então tinha que correr para sair logo e eu quero esse medo faz sentido. Do sapo é foda de engolir. Do sapo, porque ele foi pulando atrás, porra. Quem tá atrás, meu irmão? Mas vai fazer o quê, porra? Vai pular e vai fazer o quê? Vai Fred, pular Celso, com as garras, Capitão Planeta, meu irmão, não é todo mundo que é Capitão Planeta, não, meu irmão. Um sapo curu pulando, a turma corre. O normal é correr. Enfim, essa terra. E o último quadro, para passar a vez, o último quadro, que é o bocado de boneca de comando de ação, que era o meu brinquedo preferido. Você comprava um boneco, aí você tinha vários. Então, você tinha um boneco, exatamente. Aí outra que. Aí muitas meninas tinham um Barbie, o menino era um comando de ação, assim, e tem as armas, o cara você pegava um boneco. No Natal você ganhava um. No aniversário. E a série B, que era o SOS Comandos. E você fazendo, o bonequinho articulado, né? Você fazendo seu exército, Celso, com muitas datas comemorativas, viu? assim, você para ter uma tropa. É muito Dia das Crianças, para ter uma tropa. Natal, né? Passou muito tempo, mas enfim, era um brinquedo que eu lembro bastante, que eu brinco com meu irmão gostava também, era bom que recebia logo, ganhava um e tal, aumentava de 2. Eu lembrei que eu tinha um tanque do Cobra, né? Que era o lado mais mal, né? Se eu não me engano, dos comandos em ação, né? Tinha o lado errado dos brinquedos lá. Vai lá, me senti menos estranho agora com o Eduardo Ribeiro dizendo que passou por isso na infância dele também, meu irmão. Dizendo que ainda bem. Eu sempre achei isso uma história. Meu irmão, que loucura, mas enfim. Alguém colocando tubulação na rua, algum menino olhou e disse: eu vou entrar. Teve na minha infância também, mas só que na minha já foi na década de 90. Não me marcou dessa forma, mas eu lembro também dessa etapa. Também morava num bairro, cresci num bairro chamado Maçangana. É Piedade, na verdade. Maçangana não é um bairro, mas é uma micro-região ali, uma localidade ali, que basicamente todas as ruas eram rua de barro e depois foram asfaltando e passou por esse processo também. Mas, Fred, você trouxe aí já uma coisa já passou, né, que é Chernobyl. Os outros você tem que explicar. Isso é a explosão da Challenger, né? A explosão da Challenger, né, que a gente até já citou também, né, que é uma imagem... Eu tentei pensar e responder o seguinte, né, fechar os olhos e dizer assim, anos 80. E aí é um pouco de memória adquirida, porque é a imagem que as pessoas olhando, né, a Challenger explodindo, é algo muito, muito, muito forte, né? Bastante. Chernobyl, que já foi citado aqui. E aí foi trazido, né, Chacrinha, foi trazido por Butão, que se fosse algo pessoal seria a maior de todas as lembranças minhas. Só que eu acho que outra cara absoluta dos anos 80 são os programas infantis, né? Essa versão que tem em Xuxa o maior expoente desses programas infantis, né? Isso é a cara dos anos 80, né? Com as apresentadoras numa versão bem sexualizada delas, né? Roupas
né? Saias curtíssimas, né? Tanto dela quanto das dançarinas, que eram as paquitas. E isso era... E a gente tem imagens muito mais... Essa imagem que está aí pequenininha na tela, a gente já passou por imagens que até assustam hoje, eu acho que não seriam aceitas, né? Mas esse tipo de programa infantil dos anos 80, para mim, ele... É muito e assim, bacana. claro, Vai a tá, gente consumia... né? vai tá nos cards mais para frente aí, mas sem dúvida é muito a bacana. gente consumia e é, para mim, uma das caras, assim... Se eu tivesse assim, ó, faça um bar temático dos anos 80 e coloque quadros, teria que ter um quadro... Acho que teria que ter um quadro com basicamente tudo que a gente disse aqui, né? Mas esse quadro com programas infantis, ele era obrigatório porque é um dos símbolos dos anos 80. Aliás, só para também fazer uma recomendação, tem um filme brasileiro chamado Bingo, que é baseado na história do Bozo, né? E que é passando, por exemplo, a Gretchen no programa infantil Exatamente. rolando, velho, entendeu? Então, assim, Celso se assustou quando você foi indicar um filme. Eles falam de Xuxa anos 80, Celso se assustou na indicação do filme. Calma. Não é aquele, não é aquele lá. Não é com a Xuxa Verde, não. Bozos, Bingo Estranho Bingo.